Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Thalia Micen-Tremori, eu sou médica veterinária, mestre e doutora, e atuo na área de medicina veterinária legal e perícia veterinária. E eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre o que é a perícia veterinária. Bom, primeiramente, antes de entender o que é a perícia veterinária, vamos entender um pouquinho o conceito de perícia. A perícia é um exame que é realizado por um indivíduo denominado perito. Do inglês, a palavra perito significa expert. O expert é alguém que conhece, que entende de um determinado assunto. Portanto, a perícia nada mais é do que a elucidação da verdade, a realização de um exame onde esse profissional denominado perito vai tentar encontrar a verdade. Portanto, quando estamos falando de perícia veterinária, seria a realização de um tipo de exame como este que busca a verdade, porém, na área da medicina veterinária. Itália, para que serve a perícia? A perícia serve para, principalmente, elucidar e resolver um problema, um caso. Este caso, ele pode estar acontecendo lá dentro de um fórum, por exemplo, um processo judicial, seja um processo criminal ou um processo civil. E aí, nessas situações, pode ser necessário a realização de um exame técnico-científico na área específica por um profissional capacitado, neste caso, um médico veterinário. Vamos a um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Pensamos o seguinte, na esfera civil. Um proprietário de um animal levou ele para ser assistido em um estabelecimento e durante o tratamento, durante as condutas, este animal acabou tendo o seu quadro clínico agravado e veio a óbito. Esse proprietário desconfiou que houve algum tipo de negligência, imperícia ou imprudência no atendimento e na prestação daquele serviço. Dessa forma, ele acabou acionando a justiça e processando este médico veterinário, ok? Neste caso, nós temos uma típica situação de processo onde provavelmente a solicitação dessa parte será uma indenização por danos materiais e morais. Este processo irá acontecer dentro da esfera civil. Quando um juiz receber essa demanda, ele pode necessitar do auxílio de um profissional técnico para responder algumas perguntas às quais fogem de seu conhecimento, já que o juiz tem a sua formação básica na área do direito. Dessa forma, nós sabemos que aí pode vir aquele profissional denominado longa-mano do juiz, que é um médico veterinário na sua função de perito, que será nomeado para auxiliar nessa demanda. Além disso, podemos dar o exemplo também dos casos de perícia da medicina veterinária na esfera criminal. Hoje nós temos a legislação brasileira, onde, considerando todas as leis existentes que estão relacionadas à área animal, a questão da fauna, a questão ambiental, a principal delas é a Lei 9.605, que é de 1998. Esta lei possui um capítulo dedicado exclusivamente à parte de crimes contra a fauna. E ali temos alguns artigos que elencam e tipificam o que é um crime contra a fauna. Dentre esses, eu vou destacar o artigo 32, que diz que ferir, mutilar, promover atos de abuso e maus tratos contra animais é crime. Portanto, qualquer indivíduo que cometa algum desses atos contra um animal vai estar cometendo um crime. E como é que eu vou saber se um animal está ou não sendo vítima de um crime? Para isso, será necessário também a realização de um exame pericial. E nestes casos, apesar da perícia criminal ser sempre realizada e solicitada de ofício por um profissional concursado, o ideal é que nós tenhamos profissionais da área da medicina veterinária atuando nessa vertente também, onde na maioria das vezes são os profissionais concursados nos estados que vão atender essas demandas. Nós temos também a carreira de perito criminal na Polícia Federal,
para o âmbito federal, e a carreira de perito criminal, que pode ser distribuída entre os estados da federação aqui no Brasil. De estado para estado, vai variar a forma como o médico veterinário irá atuar. Alguns concursos são específicos e outros concursos são generalistas, onde o profissional presta o concurso para atuar como perito. E nesses momentos, não necessariamente ele vai fazer a atuação exatamente na área da medicina veterinária. Ele pode ser designado para fazer outros tipos de perícia também. E vamos aproveitar também e falar de um outro tipo de perícia, que seria a perícia particular. A perícia particular é aquela que é feita para assessorar uma das partes que estão envolvidas em um processo. Nessa situação de perícia, as partes envolvidas irão procurar as suas defesas, um advogado, e elas podem também buscar um profissional na área técnica para assessorar a elaboração de quesitos e contestação de laudos do perito. Lembrando que existe também uma outra situação onde nós temos o perito louvado, também chamado perito ad hoc, que é aquele indivíduo que pode ser nomeado, mesmo sem demonstrar interesse em fazer uma perícia, devido ao seu grande conhecimento e expertise numa área. Nestes casos, acontece mais costumeiramente em situações na esfera criminal, quando não há no Estado alguém disponível para atender uma demanda e resolver uma questão que o magistrado, que é o juiz, está precisando. Portanto, neste vídeo nós pudemos explanar um pouquinho melhor sobre as diferentes atuações do médico veterinário na perícia veterinária. Agora, eu quero aproveitar também e falar para vocês algumas das situações mais diversas que podem acontecer. Então, aí já vimos crimes contra animais. Podemos ter casos de roubo de animais de produção, o famoso abigeato, abandono de animais, posse de animais de uma forma irresponsável, ou seja, a guarda e cautela de animais. Todas essas são situações que podem culminar numa perícia na área veterinária. Toda vez que eu precisar elucidar a causa de um óbito de um animal, eu vou precisar de um exame necroscópico. E o profissional capacitado para fazer um exame necroscópico em um animal é o médico veterinário. Na esfera civil, é muito comum os tipos de situações onde é necessário a análise de documentos e prontuários de atendimento para que se possa esclarecer dúvidas com relação à prestação de um serviço, principalmente porque na esfera civil as demandas estão atreladas a algum dano que foi causado, certo? Não podemos deixar de comentar também aqueles processos que acontecem no âmbito administrativo. Por exemplo, dentro do Conselho de Ética, nós temos na nossa profissão o Código de Ética da Medicina Veterinária. Qualquer tipo de infringência com relação a esse código de ética pode culminar em um processo ético que você irá responder dentro do seu órgão de classe. Portanto, este será um tipo de processo administrativo também, onde essa análise de documentos também resulta em um tipo de atividade muito similar à de um perito que atua nos tribunais. Também podemos comentar aquelas situações de auditorias, fiscalias, fiscalizações do próprio conselho e ainda regulamentos e decretos municipais, que também devem ser seguidos e fiscalizados por profissionais específicos. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa área é fascinante e muito abrangente. Espero que em breve nós possamos conversar um pouco mais sobre a perícia veterinária. Muito obrigada e até a próxima.